eu acho mais extraordinário em Israel, vou pedir para a Aline dizer para a gente aqui o que a gente canta no Ano Novo em Israel, né? Que diz o quê? Bashana Rabá, o que acontece? Berushalayim. Não, desculpa, não isso. Bashana Rabá, Neshev ala mirpesset, Lashana Abba, Nishev ala mirpesset, Benitmot, Od Tireh, Kamatov Yeh Bashana Abba. Veja quão bom será no ano que vem. Isso é o quê? Uma cultura de esperança. Por que o judeu sai da Europa Oriental e vem de casaco de pele e depois ele está em Israel, no meio do deserto, e uma geração depois ele está exportando agricultura? Porque é uma cultura positiva, que tem esperança e que enfrenta qualquer desafio. Em vez de cantar coisas assustadoras, né? Boi da cara preta, né? O pessoal canta que o ano que vem, importa o que vai acontecer, a gente vai ver as coisas, a uva vermelha, o negócio, quer dizer, tá a galera... que a gente vai sentar na sacada e olhar os pássaros cantando. O próprio hino de Israel, eu acho uma das coisas mais bonitas, o hino de Israel. É esperança. No mundo, o hino de Israel se chama A Esperança, a Tikva, e o mundo todo, praticamente, se tu vai ouvir os hinos, são todos hinos militaristas, e como somos fortes, e como vencemos guerras, e vamos morrer pela nossa pátria. Assim é. Os hinos são militaristas. O hino de Israel ele foi escrito vários anos antes da declaração de independência de Israel. Um dos vídeos que eu acho mais emocionantes em Israel, no Museu do Holocausto, são crianças em 1930 cantando o hino de Israel na Europa. E depois as crianças vão ser mandadas para a câmara de gás. Nossa. Mas, quer dizer, o hino de Israel já existia. Esse sonho de voltar para Israel. E eu acho que isso também, quer dizer... Quantos povos tu conhece que foram exilados e voltaram para sua terra? Poucos. Mas nenhum ficou 1900 anos fora e todos os anos sentava e orava. Lashana Abba Berushalayim. No ano que vem nós estejamos em Jerusalém. O ano que vem vai ser bom. Eu lembro de eu crescendo na comunidade judaica, a gente cantava Salam Aleinu Ve'al Kol Ha'olam. Que venha a paz sobre nós e todo o mundo. Salam Shalom. Que é paz em hebraico e paz em árabe. Quer dizer... A gente viveu os últimos 75 anos, em boa parte em conflito com os povos árabes, e ainda assim nos ensinavam a cantar paz em árabe para a gente cantar, porque a paz vai vir. Então, mas existe o sonho da paz. É o Ser Shalom Ben Romal. Ele faz a paz nas alturas, ele vai fazer a paz sobre nós e a paz sobre o mundo todo. Então, como que é essa música? Canta um pouquinho pra gente. O Ser Shalom Ben Romal. O Yaseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Israel Ve'imru Amém. Daí a gente diz isso. Rei. Tem rei na música. Tem rei. Tem. Então, ele faz a paz às alturas, ele vai fazer a paz sobre nós e sobre todo mundo, e digamos amém. Ve'imru Amém. Quer dizer, literalmente, é uma música e uma oração ao mesmo tempo. E por isso eu fico muito triste quando as pessoas chamam o Muro das Lamentações de Muro das Lamentações. Por que virou esse nome? Porque vê o pessoal chorando às vezes. Tá. Mas não é um choro seguidamente de tristeza. E primeiro, esse é o nome em português. O nome em hebraico, o nome em inglês é Western Wall, é a Kotel HaMaaravi, porque é o muro ocidental, porque ele é o muro ocidental do templo. A gente não considera o Muro das Lamentações como um local triste, a gente não considera o judaísmo uma religião triste, mas muita gente tem essa visão do judeu de preto, o judeu sofredor. E isso aconteceu por muito tempo, na realidade. O judeu, por sofrer muito, acabou tendo momentos na história muito tristes, mas não é uma religião sofredora. Quer dizer, é uma religião sofredora, mas não é uma religião que coloca valor no sofrimento. O sofrimento é uma coisa que aconteceu, mas a gente tem esperança de ter um futuro melhor. Então isso eu acho bonito. Então, esses elementos é que a gente não percebe depois da catástrofe europeia. Eu só tô procurando uma foto que é muito... Até me emociona, que é eu e meu filho, você lembra, né? A gente no Muro da Alimentação. Queria achar muito essa foto para colocar para vocês verem. Esse elemento que a gente vê, por exemplo, você vê o desastre que envolveu o que aconteceu no nazismo e em outros movimentos genocidas da história humana, é que certos valores fundamentais da experiência humana desaparecem quando as coisas saem do cenário. Então, quando você vê o valor da esperança, a construção do futuro,
a capacidade do indivíduo, ao mesmo tempo, valorizar o elemento social e a individualidade. Quando você observa esses elementos que constroem a civilização, o pessoal chegou, se você defende a existência de Israel por critérios religiosos, às vezes eu respondo, não necessariamente. Porque os valores que Israel tem, que são educação, que são progresso, que são ciência, que são democracia, que são elementos civilizatórios fundamentais, isso aí é a referência subjacente ao pensamento bíblico. E nesse sentido, no mundo tão doido que a gente está vivendo, no mundo onde tantas coisas tão evidentes começam a desaparecer, hoje você vê gente, quem lê a vida dos 12 Césares de Suetônio, vê o tipo de elogio à crueldade gratuita que havia no Império Romano, e aí quando você vê esses valores desse agora, né, ambiente judaico-cristão, a gente está perdendo muito disso. E nesse sentido, meu apelo é que os judeus enxerguem essa amplitude e entendam a sua importância para além da comunidade judaica nesses valores, para de fato caminhar na direção do Tikkun Olam. E os cristãos que foram influenciados tanto tempo por platonismo, influenciados por outras ideias que entraram dentro da cristandade e perdeu a sua raiz fundamental, acaba se transformando em umas coisas muito doidas. Muitos movimentos da cristandade, na verdade, com todo o respeito, era paganismo envernizado de referência cristã. Então, se o cara matava todo mundo como ele fazia no período pagão, agora ele vai fazer em nome de Cristo, sendo que Cristo não tem nada a ver com o que ele está fazendo lá. Então, nesse sentido, eu acho que a responsabilidade é muito grande. E esses elementos são fundamentais para a gente construir a vida. Por isso, nesse sentido, eu acho que não é sem razão que a vasta maioria dos casos de prêmio Nobel e de grande desenvolvimento da humanidade nos últimos anos foram feitas por judeus e principalmente por gente de pano de fundo protestante. Isso é porque eles beberam das mesmas águas, da sabedoria bíblica. Isso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar e muito além de mera religião. Eu acho que é impressionante porque Israel tinha tudo para dar errado. Tudo. O Holocausto foi a pior tragédia que o povo de Israel sofreu nos tempos modernos. Quer dizer, terminou o Holocausto, 6 milhões de judeus mortos. Foi menos de 3 anos depois do final do Holocausto, Israel declara sua independência. Quer dizer, os judeus, não só os judeus que sobreviveram ao Holocausto, conseguiram chacoalhar a poeira e dizer, vamos seguir com o que a gente estava fazendo antes. O movimento sionista, que é o movimento que buscava a independência do Estado de Israel, é muito anterior ao Holocausto. Mas terminou o Holocausto, a galera disse, não, a gente vai continuar no nosso caminho. Foram e conseguiram declarar a independência do Estado de Israel. E não só isso, Israel se transforma em uma potência em 75 anos. Hoje em dia, um dos maiores polos tecnológicos, a gente exporta tecnologia para o mundo. Israel, que é um país desértico, exporta comida para a Europa. Isso eu não consigo entender. Tu vai nos supermercados da Europa, sempre está escrito ali a origem da comida. Então tem o abacaxi, está escrito, abacaxi veio do Brasil. Daí tu tem ali tomate e pimentão vindo de Israel. Quer dizer, Israel consegue exportar comida para a Europa. Israel consegue compartilhar água com a Jordânia, porque a Jordânia não tem suficiente água. Israel contribui com eles com água. Quer dizer, Israel conseguiu se transformar numa potência. Tecnologia médica. Boa parte da tecnologia médica do mundo é desenvolvida também em Israel. Quer dizer, a gente tem medicamentos que são desenvolvidos em Israel, a gente tem tecnologia médica. Coisas que, por exemplo, endoscopia por cápsula. Não sei se você alguma vez fez colonoscopia na vida. Colonoscopia não, endoscopia. Que enfia um tubo por alguns lados. Posso ter feito também, não lembro, mas devo ter feito. Assim, que o cano vai por algum dos lados. O Lênin com certeza já fez. Já fiz. Algumas vezes. Então, é agradável? Eu tava dormindo na... Ok. Então, não é uma experiência muito agradável. Pode se fazer sedado, quer dizer... Israel inventou, por exemplo, uma tecnologia que é uma cápsula com uma câmera que tu engole e ela faz por ti. Nossa!
o negócio entra por cima e sai por baixo. Então, por exemplo, tu pode pegar com uma cápsula, tem uma câmera e uma luz, e ela vai passando no sistema digestivo e ela transmite para o computador, e assim tu consegue fazer todo o sistema digestivo sem precisar fazer... Invasivo, né? Invasivo. Obviamente, se precisa fazer uma biópsia depois, vai ter que ser invasivo. Mas se simplesmente para dar uma olhada no que está acontecendo, tu pode fazer por cápsulas. Medicamentos que tem um tipo de uma sanfoninha dentro para liberar o medicamento de uma maneira mais lenta, porque pensa que é uma sanfona, o remédio é uma sanfona, então cada vez que vai abrindo um espacinho da sanfona, ele libera, depois de um tempo ele vai se dissolvendo e vai abrindo. Então várias tecnologias que a gente usa são desenvolvidas em Israel, e a gente considera hoje em dia que parte talvez dessa profecia que fala que Israel é Or LaGoim, que Israel vai ser uma luz entre as nações, é isso. Israel hoje em dia está exportando tecnologia médica para o mundo. Israel está ajudando as nações do mundo. Israel tem um projeto gigantesco de ajuda humanitária hoje em dia, principalmente de desastres. Qualquer local no mundo hoje em dia que tem um grande desastre, incêndios, terremotos, alagamentos, e precisa de ajuda, Israel normalmente é um dos primeiros países do mundo a mandar aviões. O exemplo foi aqui no Brasil, Brumadinho. Quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, quem foram os primeiros a chegar? Israel. Israel tem, então, essa ajuda. Apesar de Israel ser um país pequeno, são 10 milhões de habitantes, um país novo, Israel tem equipes hoje em dia preparadas, que o trabalho deles aí ajudar países do mundo que estão passando por desastre. Não todos os países ajudam, nem todos os países aceitam ajuda. Tem países que dizem, a gente não precisa ou a gente não quer ajuda de Israel, mas Israel tem equipes que esse é o trabalho deles. Ajudar em desastres, se em Israel se precisa, e se no mundo também se precisa. Então, esse não é um conceito óbvio. Em vários ambientes no mundo, você vê pessoas sofrendo, e esse sofrimento é inclusive elogiado como uma coisa importante, que tem que deixar o cara passar por isso, porque é o destino dele. Uma das grandes riquezas do pensamento bíblico é uma postura não fatalista diante da vida. Então, se você tem um desafio, que, como se diz, o próprio Deus colocou diante de você, você tem a responsabilidade de, através da sua postura, na sua relação de dependência diante de Deus, fazer diferença. Então, esse negócio parece tão simples, mas o pessoal discute muito, né? É muito interessante, tanto da parte dos judeus como dos cristãos, de outros, falar, mas você é irmão do fulano? Quer dizer, você se considera tão próximo que você deixou de lado as diferenças importantes? É interessante, né? Nem todo mundo é irmão, mas a ética de Jesus diz que a gente deve amar o próximo. Se o sujeito é o indivíduo mais diferente de mim e que pensa completamente diferente, ele ainda é o meu próximo. É muito interessante o que o Jesus faz, né? Quando ele conta a história lá do bom samaritano, ele está respondendo uma pergunta, né? O que a gente deve fazer? Jesus diz o quê? Diz que o indivíduo ali deveria se aproximar de alguém que não era da raça dele, não era da religião dele, e que ele deveria fazer de tudo para beneficiar esse indivíduo e tirá-lo da situação de sofrimento. Então, Israel e os cristãos sintonizados com o Novo Testamento, quando tem um desastre no Nepal, não quer saber se o cara aqui se acredita que eu vou poder ajudar você, né? Então, essa atitude, ela é fundamental, e queira Deus que ela se multiplique e faça a diferença, porque eu acho